Bom dia a todos! Eu sou a Emanuele, sou aluna do segundo ano do curso técnico de enfermagem. Estou muito feliz de participar nesse dia com vocês. Hoje, dia 10 de setembro, é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Setembro Amarelo desse ano tem como tema A Vida é a Melhor Escolha. A campanha surgiu em 1994 nos Estados Unidos e ela foi adotada no Brasil em 2015 pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, e o CFM, Conselho Federal de Medicina, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso, estamos realizando nosso terceiro encontro virtual, Valorização da Vida, Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio no Colégio Técnico de Limeira. O objetivo desse nosso encontro é promover a conscientização sobre os cuidados da saúde mental, os fatores de proteção e a redução dos riscos ligados a esse tema. O público-alvo são os alunos da instituição que cursam o ensino médio ou os cursos técnicos profissionalizantes, incluindo também os funcionários, professores, pais ou responsáveis. Para dar abertura ao nosso encontro, tenho o prazer de anunciar a apresentação cultural da música Meu Abrigo, da banda Melim, pelas alunas Ana Júlia Assunção, Giovana Destro e Camille Dutrello. Gente, eu sou a Giovana do terceiro ENF. Oi, gente, eu sou a Camille, também do terceiro ENF. Oi, gente, eu sou a Ana, do segundo CT de enfermagem. E nós fomos convidadas para cantar uma música para vocês. E a gente vai cantar Meu Abrigo, do Melim, e espero que vocês gostem. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o meu abrigo. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o meu abrigo. Agradecemos o empenho e a dedicação no preparo dessa apresentação que nos trouxe alegria e descontração nesse dia tão importante. Dando continuidade ao nosso encontro, convidamos para estar conosco nessa manhã o Dr. Gustavo Nogueira Lima, que irá ministrar a palestra Depressão em Crianças e Adolescentes. E logo após abriremos para perguntas que poderão ser deixadas no chat. O Dr. Gustavo é médico psiquiatra, membro do Programa de Atendimento a Transtornos Afetivos do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de 2008 a 2020. Diretor clínico da Clínica Arborum Saúde Mental e membro oficial correspondente da American Academy of Child and Adolescent Psychiatry de Washington, D.C., nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Agradecemos a sua participação, passo a palavra e desejo uma ótima palestra a todos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui, conversar sobre esse tema tão interessante que me deixa tão motivado, tão feliz em conversar, que é a depressão em crianças e adolescentes. Esse é um tema muito atual, muito interessante. Eu tenho certeza que na prática profissional de todos vocês vão lidar com isso todos os dias. Gostaria de agradecer também o convite da Andrea, que foi a professora responsável pela condução desse processo, pelos alunos envolvidos, pela Emanuele, que esteve aqui conosco, e de tantas outras pessoas que participaram dessa organização, né? Eu estou esquecendo de muita gente que esteve junto, conduzindo essa situação, mas eu tenho certeza que são pessoas que não vão ficar bravas comigo por eu não ter colocado o nome aqui. Bom, vamos começar então, logo de cara, a nossa reunião de hoje. Deixa eu abrir aqui para vocês a palestra. É coisa bem rápida. Ok. Muito bem. Muito bom. Está na tela de vocês em instantes. Joia, pessoal. Vou abrir aqui a tela inteira para vocês. Muito bom. Então, o tema de hoje é depressão em crianças e adolescentes. A gente vai passar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, mas antes de mais nada, gostaria de apresentar para vocês a nossa clínica, né, que é a Clínica Arborum Saúde Mental, onde temos aqui profissionais especializados, eu inclusive, no auxílio dessas crianças, adolescentes e adultos também, né? Dando continuidade aqui, seguindo as recomendações do Conselho Federal de Medicina, na tela estão meus conflitos de interesse, ou seja, de indústrias que tiveram alguma participação na minha prática profissional nos últimos 12 meses. Muito bem. A agenda de hoje, então, o que vamos conversar hoje? A primeira delas é o que é depressão, afinal de contas, do que se trata isso, quais são os sintomas, quais são as características, como é que isso se dá. Segundo ponto é como a depressão se manifesta em crianças e adolescentes. Por que a depressão se manifesta de maneira diferente em crianças e adolescentes? Como isso se dá, né? E como a depressão é tratada? Esse é outro ponto que a gente vai discutir também. Um outro ponto, está ocorrendo o aumento da ocorrência, ou seja, está aumentando o número de pacientes que têm depressão, sim ou não, né? Essa é uma pergunta importante. Como podemos proteger nossas crianças e adolescentes da depressão? Esse é um outro ponto também que a gente vai conversar hoje. E vamos fechar nossa discussão em casos reais, né? Ou seja, de como esses pacientes se manifestam, de como é que estão as coisas, como é que isso se dá na prática clínica. Bom, pessoal, primeira coisa então, o que é depressão? Bom, todo mundo lembra da depressão como a tristeza em si, né? A tristeza como um fator determinante para a depressão. Mas, cá entre nós aqui, a tristeza é apenas uma das questões envolvidas na depressão, né? Porque existem outros sintomas. E qual que é a diferença de tristeza e depressão? Afinal de contas, qual que é a diferença entre um e outro? Bom, se olhar, né, dois adolescentes aqui na tela, um da esquerda e outro da direita, a gente não vai conseguir determinar exatamente quem está deprimido e quem está triste, né? Ou seja, apenas a tristeza ela é insuficiente para administrarmos essa percepção. Bom, então vamos destruir um pouquinho essa ideia de que a tristeza apenas é um único sintoma ligado à depressão. Eu trouxe para vocês uma descrição de Richard Burton, de 1845, que eu acho que é muito legal, né? Já naquela época ele coloca aqui, né? Sendo então uma doença tão dolorosa, tão comum, não sei o que seria melhor fazer. Ou passar meu tempo todo fazendo em um serviço mais geral,
do que prescrever meios de prevenir e curar uma doença tão universal, uma doença epidêmica que tanto crucifica o corpo e a mente. Eu acho que o Richard Burton já tinha percebido na época que não é apenas tristeza, é algo que tira a qualidade de vida, que interfere nos aspectos corporais, não só da mente em si, mas da saúde do paciente e todas as outras características. Bom, falando um pouquinho sobre o tamanho da depressão, né? Falando um pouquinho do impacto que isso gera, claro que esses estudos é antes da pandemia, eu acredito que houve uma mudança considerável desses aspectos ligados a pós-pandemia. Os primeiros artigos já começaram a sair, mas os definitivos acredito que vai sair nos próximos 2 ou 3 anos. Mas a depressão acomete crianças abaixo de 12 anos por volta de 1% da população pediátrica. Bom, quem está vendo esse dado deve pensar, poxa, isso não significa muita coisa, né? Mas sim, 1% de todas as crianças de uma escola, por exemplo, vamos pegar uma escola que tem 100 alunos, né? Um ano que tenha 100 alunos, né? O 8º ano, A, B e C, tem lá 90 alunos. Pelo menos um deles vai ter um quadro depressivo grave, o que já é algo bem grande, né? Só que abaixo de 12 anos de idade, não existe diferença de sexo, ou seja, tanto meninos quanto meninas são igualmente afetados pela depressão. Porém, nos adolescentes, essa proporção ela muda, né? Ou seja, entre 4 e 5% dos adolescentes pode ter um quadro depressivo durante a adolescência, e tem maior ocorrência nas meninas. Existe uma discussão sobre isso, se é uma questão de ordem social, se é uma questão de ordem hormonal. Alguns estudiosos colocam a questão hormonal como um fator predisponente, mas os adolescentes são mais afetados pela depressão, com certeza, em torno de 4 ou 5 vezes mais que crianças pequenas. Então, todo mundo deve lembrar de um amigo ou de uma amiga, né, que já esteve muito triste ou apresentando sinais de depressão. Bom, pensando nisso, como a depressão se manifesta, afinal de contas, em crianças e adolescentes? Aliás, como isso se dá, né? Bom, o primeiro recorte que eu vou trazer para vocês é do próprio DSM-5, para vocês começarem a pensar junto com a gente. A depressão unipolar, ou seja, a depressão que está presente não nos bipolares, a depressão maior, a depressão primária. Tem que ficar diferente do habitual por mais de 15 dias. Ou seja, a pessoa tem que ficar diferente do habitual, com comportamentos diferentes por mais de 15 dias, quase todos os dias, preferencialmente todos os dias. Com 5 ou mais desses itens que vocês estão vendo em vermelhinho aqui, tá? Sendo obrigatório o item 1 e 2. Quais são os itens 1 e 2? O humor depressivo, ou seja, a tristeza em si. Crianças podem ter humor mais irritadiço. A diminuição do interesse ou perda de prazer pela maioria das atividades. Então, tanto crianças quanto adolescentes têm que estar com humor depressivo e com diminuição do interesse. Mas olha só que legal, se a gente olhar aqui os itens abaixo, alteração do peso, insônia ou muito sono, né, hipersonia, sono demais, agitação ou agitação psicomotora, perda de energia, sintomas físicos, né? Sentimentos de desvalia, que nada tem valor, nada tem muita utilidade, culpa inapropriada. O que é isso? Eu sou culpado pelo insucesso financeiro dos meus pais, eu sou culpado pelo meu irmão não ter passado no vestibular, né? Diminuição da habilidade de elaboração de raciocínio, ou seja, complicações cognitivas, né? Ideações mórbidas podem também estar aqui. Não apenas o medo ou intenção de morrer, mas a ideação suicida também pode estar presente, né? Que é um grande tema de setembro aqui, para a gente conversar, inclusive. Então, a pessoa tem que ter o item 1 e 2, obrigatoriamente, e pelo menos 5 ou mais dessa turminha aqui. Bom, mas não é tão simples, né? Se a gente colocar o humor, né, ligados ao item 1 e 2, são algumas coisas que a gente tem que ficar atento. Quais são essas coisas? Sempre tem ficado mais triste sem motivo. Fiquem atentos, né?
muito triste, sem nenhum motivo aparente, tem perdido interesse pelas coisas que gostava de fazer. Por exemplo, alguém que gostava sempre de sair com os amigos, ou uma pessoa que gostava sempre de estar diante de uma situação, de repente perdeu o interesse por essas coisas todas sem um motivo aparente. É claro que na adolescência isso deve ser levado em consideração, porque o adolescente muda as preferências, né? Então isso é muito comum acontecer. Mas eu estou falando aqui uma perda de interesse global. O mau humor é um ponto importante. Tem uma menininha de rosa ali que ela está mal-humorada lá. Então, o mau humor é um ponto importante também. Muita gente não considera o mau humor como tristeza, mas é irritado, né? O mau humor se irrita com facilidade com coisas que antes não se importava. Então, gritaria, nervosismo. Eu vejo com muita frequência aqui no consultório como um dos principais sintomas depressivos. Chora mais que o de costume, muitas vezes sem motivo algum, está lá chorando, rabugento, nunca está contente, perda de iniciativa para brincar, não saber o que fazer, não sei o que eu faço, não sei o que eu brinco, nervoso. Aqui eu colocaria também a indiferença. Olha só que legal, né? Vocês estão vendo que a depressão não é apenas tristeza. Em crianças e adolescentes, ela pode se manifestar de outras maneiras. Bom, tem que ter, lembra lá dos itens, né, que a gente falou agora há pouco, do humor, que é o item 1 e 2, mas 4 desses itens também têm que estar presentes. Então, alteração do apetite, pode ser um aumento ou diminuição. Alteração do sono, é muito comum acontecer, muito sono, muita vontade de dormir, ou o oposto, uma insônia, especialmente insônia inicial, pegar no sono, né? Agitação, lentificação motora, ou seja, a pessoa fica sem energia, fadiga, baixa energia, mal-estar, autoestima ruim, eu sou feia, eu não sou bonito, isso é muito comum acontecer. É claro que na adolescência, alguns momentos da vida, o adolescente não se acha tão agradável, né, do ponto de vista estético, mas é uma coisa mais intensa, mais dura, né? Diminuição da capacidade de prestar atenção na aula, de tomar decisões, e a desesperança, os pensamentos e ideação suicidas. Isso também pode acontecer durante um quadro depressivo numa criança ou adolescente, tá, pessoal? Bom, aqui é um slide gentilmente cedido pela minha professora da USP, doutora Ali, onde ela coloca, às vezes, a diferença, né, da apresentação de depressão em crianças e adolescentes, né? Então, tem aquele jeitinho do lado direito, do verdinho, né? Cara de triste, quietinho, não brinca mais, com sono, perdeu peso, reclama de cansaço, acha que fez tudo errado, já pensou em que seria melhor seria estar morto, né? Então, esse seria um jeitão. Um outro jeito é um jeito mais irritado, briga mais, pesadelo, não fez a lição, reclama de tudo, não quer saber de ninguém. Ou seja, a depressão pode se manifestar na adolescência e nas crianças, não como um menino mais tristinho, mais apático, e sim como indiferente, irritado, impaciente com tudo, pensamentos de morte, ou seja, a depressão se manifesta de maneiras diferentes em crianças e adolescentes, e tem esses dois jeitões de apresentação, entre outras formas de apresentação também, né? Mas eu gosto muito desse slide dali, que ela coloca duas formas, né, da depressão se manifestar. Bom, aí vem a pergunta, né? Poxa, mas por que se manifesta de maneira tão diferente em crianças e adolescentes? Como é que isso se dá? Por que isso fica assim, né, nesses adolescentes? Bom, aí a gente tem que considerar, pessoal, 4 grandes clusters, né? O desenvolvimento, ou seja, crianças pequenas são muito diferentes do adolescente de 16 anos, do ponto de vista do desenvolvimento emocional, psicológico. A dimensão biológica, que você tem no balãozinho azul claro ali, ou seja, o corpinho das crianças pequenas é muito diferente dos adolescentes. Então, isso define também a sua apresentação. A parte social de uma criança pequena de um adolescente é completamente diferente. E as questões de desenvolvimento psicológico. Bom, vamos conduzir uma visão sobre essas 4 coisas. E lembrando que
Como eu acabei de mostrar aqui, esses grupos, ó, eles fazem uma intersecção entre um e outro. Ou seja, o desenvolvimento biológico interfere na questão social, psicológica e assim por diante. Vamos passar um por um. Bom, o primeiro ponto é o desenvolvimento propriamente dito. Eu não vou entrar em detalhes, né, dessas questões ligadas ao desenvolvimento, mas esse slide todo esquisitão que vocês estão vendo, né, esse gráfico, mostra como o cérebro humano muda dos 5 aos 20 anos. Vocês estão vendo ali alguns cerebrinhos ali em cima, né, do volume de substância cinzenta durante o desenvolvimento de uma criança, dos 5 aos 20 anos. Olha que curioso. A arquitetura do cérebro se muda completamente. Se a gente olhar, né, as questões aqui nesse gráfico aqui, logo no meio, né, que essas linhas negras, mostra as questões excitatórias, inibitórias de córtex pré-frontal, ou seja, o próprio funcionamento do cérebro muda muito. E logo aqui embaixo, as consequências intracelulares e desenvolvimento do próprio desenvolvimento neuronal. Ou seja, o cérebro humano muda muito em apenas 15 anos, do ponto de vista estrutural, anatômico, biológico e funcional. E isso muda a apresentação da depressão e de outras patologias psiquiátricas, né? Ou seja, o desenvolvimento neuronal é um ponto importante. Não só do ponto de vista biológico, a gente pode pensar nas questões do desenvolvimento. Eu gosto muito de, quando eu for falar em escolas, trazer um pouquinho o Piaget, né, que ele tem uma grande influência na pedagogia moderna. E eu trouxe aqui as fases da teoria de Piaget, da fase de desenvolvimento, segundo Piaget, das fases motora sensorial, pré-operacional, concreto operacional e operacional formal. Eu deixei as idades aqui para vocês, não vou entrar em detalhes disso para não me alongar muito, mas lembrando que para cada idade tem características de desenvolvimento, de engajamento, de características cognitivas, sociais, que definem o comportamento de uma criança, de adolescente, dependendo da sua etapa de desenvolvimento, e da manifestação de sintomas depressivos também. Ou seja, uma criança deprimida na fase pré-operacional, segundo Piaget, se mostra de maneira muito diferente de um adolescente de 12 a 15 anos. Então, esse é um ponto importante, analisar o que significa depressão, dependendo da faixa etária. Muito bem, pessoal. Caminhando aqui um pouquinho. Na esfera biológica, a gente tem alguns pontos, né? Eu trouxe para vocês alguns clusters das questões de doenças que podem afetar um quadro depressivo. Existem doenças neurológicas, cardiovasculares, respiratórias, endocrinológicas, hematológicas, metabólicas, que podem influenciar no comportamento, nas dificuldades ligadas à depressão. Eu não vou entrar em detalhes, né, para vocês, mas aqui alguns exemplos de doenças neurológicas que podem cursar com sintomas depressivos. Aqui, doenças cardiovasculares, doença cardíaca congestiva, arritmias, hipotensão, pacientes com asma, infecções pulmonares, isso pode se manifestar contrações de comportamento, alterações endocrinológicas. Existem vários estudos mostrando que diabetes em adolescentes aumenta o risco de sintomas depressivos, hipo ou hipertiroidismo, uma outra grande característica, hematológicos, né? As crianças portadoras de doenças oncohematológicas, as anemias, muito comum de pegar adolescente ou criança pequena com anemia, desenvolvendo sintomas depressivos, parte metabólica, não esquecer nunca dos erros inatos do metabolismo, complicações hepáticas. Já que eu falei um pouquinho aqui dessas outras patologias, vou voltar lá na primeira, que é as patologias neurológicas, neoplasias neurológicas, epilepsia. A gente conhece bem as questões intelectuais. Esses adolescentes que têm epilepsia, quando tem uma epilepsia ativa, evoluem com alterações psiquiátricas, entre elas alterações do humor, delírio. Delírio é uma alteração do comportamento, uma alteração cognitiva do comportamento ligada a uma doença clínica grave. Então,
lembrar das alterações do comportamento por problemas de saúde. Então, pessoal, passei rapidinho por essas patologias para mostrar para vocês que a condição física, biológica da criança e do adolescente pode sim determinar as suas características e pode sim determinar como ela está. Muito bem. Do ponto de vista psicológico, eu trouxe para vocês aqui eu não vou entrar nisso, não ouso entrar em profundidade nisso, mas aqui eu coloquei algumas teorias, né, rapidinho para a gente pensar. A primeira delas é o Freud, tá? Como diriam os psicólogos, o Freudão. O Freud, numa foto muito bonita, provavelmente o seu filho Ernest, né, um dos seus 4 filhos, e a Ana, provavelmente, porque o Ernest tinha uma diferença de uns 3 aninhos, 2 aninhos, e a Ana era caçula, e pela idade do Freud, eu imagino que seja a Ana aí nessa foto. Tão importante para o desenvolvimento da teoria psicanalítica, né, Ana Freud. Então, Freud, nessa parte do desenvolvimento emocional das crianças, de como ele pensou nas fases edípica, nas fases de recalque, dos traumas infantis, de como isso define o comportamento de uma criança deprimida em todos os aspectos, né? Outra foto muito bonita que eu achei foi da Melanie Klein em observação, e quando ela fala sobre o desenvolvimento dos bebês, né, das teorias das psicoses, de como isso se dá. Então, o desenvolvimento da criança desde a sua idade tenra, de como é importante o suporte materno, de como é importante o suporte familiar, o suporte paterno em crianças pequenas, né? Então, esse é do ponto de vista psicológico, fundamental, né? Aqui o nosso Donald Woods Winnicott, né, mais conhecido como Winnicott, pediatra, né? Trabalhou no orfanato durante a Segunda Guerra Mundial. Ele percebia muito a importância do afeto com as crianças e sobre o seu desenvolvimento. Ou seja, o vínculo afetivo, de você ter com as crianças um afeto, um contato, e de como isso é fundamental para o desenvolvimento psicológico da criança. E, mais importante do que isso, né, para o desenvolvimento emocional e na prevenção de algumas complicações graves. O Winnicott ficava muito preocupado com as crianças dos orfanatos do pós-guerra, né? De pais que morreram nos bombardeios de Londres. Então ele ficava muito angustiado com isso. Tá aí uma foto bonita também do Winnicott em atendimento a uma criança na época, né? Muito bonito. Muito bom. E não podemos esquecer das questões ligadas à parte social, né? Então a família, os amigos, as pessoas que circundam, os conflitos familiares, né? Os conflitos entre os pais, os conflitos, e tudo isso define muito como uma criança ou adolescente vai se constituir. Aqui a gente tem uma família doriana, aqui, pelo menos representativamente, mas certamente um lar saudável, com vínculos geracionais, aqui um vovô, uma vovó, as outras gerações, convivendo de maneira harmônica, isso gera seres humanos saudáveis e com menos chances de ficarem deprimidos, com certeza. Não podemos esquecer ainda da parte social, os amigos, né? Os amigos, as amizades, o ambiente escolar. Eu acho que as escolas têm uma grande responsabilidade em gerar um ambiente favorável para os seus alunos. Então, o ambiente escolar, a amizade, a gestão de conflitos, isso é muito importante para a gente pensar. E na adolescência, né? Aqui no pré-adolescentes, aqui, né? Uma turminha entre 7 e 8 anos, até no máximo uns 9, 10 anos ali. Então, são crianças que os vínculos afetivos, a amizade em si, o grupinho, né? Você cuidar do grupo que a criança está inserida é fundamental. Quando eu falo cuidar do grupo que está inserido, não é de proibir de estar com os amigos, vai ter briga, vai ter complicação, isso é natural, é normal. E a gente tem que ajudar nossas crianças a ter um bom convívio com os pais, ou seja, um bom convívio com crianças da mesma idade. Então isso é um ponto importante e cada vez mais a gente está vendo as crianças cada vez mais isoladas, os pais preocupados em isolar seus filhos, protegê-los de tudo, né? Então acho que cuidar desse contato é importante. Então vocês acabaram de ver que desenvolvimento, a parte de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de maneira geral da criança, o seu estado biológico,
o seu desenvolvimento ou suas questões psicológicas e a sua inserção social na família, na escola e com seus pares. Tudo isso interfere nas apresentações de maneira diferente de crianças e adolescentes. Muito bem. Aí vem uma grande pergunta, Gustavo, mas e aí? Como é que isso é tratado, né? Como é que a gente trata a depressão? Como é que a depressão é tratada no consultório? Como é que você faz isso? Como é que era feito lá na USP quando você ia lá? Bom, a primeira coisa que a gente vem à mente é medicar, né? O mundo acha que tratar crianças e adolescentes deprimidos é dar um remedinho. É dar um remedinho para ela ficar jóia. Mas a gente sabe que não é tão simples, claro que não. Se você achar que medicar uma criança é uma saída para você cuidar da depressão, não é bem por aí. E aí surge um embate, geralmente, né? Ó, um X ali. Vou medicar meu filho ou vou levar no psicólogo? Então, quem defende muita medicação, acha que psicologia não funciona. Quem defende muito atendimento psicológico apenas, acha que a medicação é uma crueldade ou então uma invenção da indústria farmacêutica para intervir nas crianças. Mas, na verdade, gente, existe um conjunto de coisas. É claro que tem crianças, especialmente as pequenas, que com suporte psicológico é o suficiente, pronto, na grande maioria dos casos, graças a Deus, né? Por outro lado, existem casos graves onde a gente precisa intervir farmacologicamente. Claro, são crianças que têm um quadro grave, um quadro psicótico associado, às vezes uma intenção suicida com planejamento grave. Tem que intervir farmacologicamente para prevenir alguma situação mais grave. E eu diria mais do que isso, vamos abrir o nosso leque. Quem disse que é só medicação em psicologia? Olha quanta coisa dá para fazer. Atendimento em educação artística, intervenção, terapia ocupacional. Olha uma enfermeira ali, ó, gente, olha lá. Em atendimento em enfermagem, saúde mental, assistência social, terapia de família, os pediatras. Ou seja, cuidar de uma criança ou do adolescente deprimido vai muito além de apenas dar um remedinho ou de sentar num divã ou num consultório psicológico. Divã seria só os adolescentes, né? No máximo, as crianças pequenas seriam atividades de outra ordem. Bom, então seria muito mais do que isso. É algo amplo, que envolve psicologia, atendimento médico, medicamentos quando necessário, os outros atendimentos todos, é de maneira global, né? Bom, afinal de contas, por que a gente trata essas crianças ou adolescentes, né? Primeiro, temos que ajudar a criança ou adolescente a superar os prejuízos causados pela depressão, que a gente chama de controle de danos. Ou seja, a gente tem que ajudar, a intenção é ajudar a criança a superar esses prejuízos. Segundo grande objetivo, ajudar a criança a compreender o que está acontecendo com ela. Porque é verdade, às vezes um adolescente novinho, ou então até mesmo uma criança, não está entendendo o que está acontecendo. Ele acha que ele está doente, que ele não está legal, que a vida não vale mais a pena. Ele não consegue entender que isso é um quadro depressivo. Claro que restabelecer o bem-estar da criança ou do adolescente. A gente tem que restabelecer o mais rápido possível o bem-estar. E ajudar a criança ou adolescente a identificar o que ajuda ou o que atrapalha a se sentir melhor. Ou seja, de equipar o adolescente ou a criança para ela se cuidar, para ela se defender dos fatores de risco. Resumindo, né, gente? Obter a melhora desses sintomas, ou seja, a principal função, a intenção é que ela melhore, volte a brincar, no caso de uma criança pequena, que o adolescente volte a se encontrar com os amigos, que melhore o seu desempenho escolar, que a depressão acabou tirando, a depressão tira muito isso da criança e do adolescente, né? Ele não tem mais condições de conduzir assim. Muito bem. Aí vem a grande pergunta, Gustavo, mas e aí, quando você precisa medicar, né? Entrar com remedinho, como é que você faz isso? Bom, a gente tem que considerar algumas coisas. Primeiro, a experiência do profissional. Tem que ser um profissional experiente, que traz uma experiência empírica, naturalidade, como ele decide isso, as decisões baseadas em boas ou más experiências, maior gama de possibilidades, ou seja, o médico experiente faz a diferença.
Quando eu falo experiente, pessoal, é com treinamento, né? Aquele médico que fez um treinamento, que tem um treinamento em serviço. Não dá para um profissional sem experiência cuidar de uma criança ou adolescente, né? Então tem que ter uma experiência ou um treinamento em serviço. 2, tem que ser baseado em evidências científicas. A gente teve muito durante a pandemia essa dificuldade, né, da medicina baseada em evidências, mas as evidências científicas têm que estar sempre na pauta. Então, quando você for intervir com uma medicação com uma criança, sempre baseado em evidências científicas internacionais, baseados em estudos internacionais, bases neurobiológicas bem definidas. E está aqui um exemplo. Aqui é citações daquilo, quem conhece bem citação científica, está vendo aqui um conjunto, uma lista de referências aqui de medicações, uma lista de medicações aprovadas no FDA para uso em crianças e adolescentes. E os tipos de alterações e as etapas do cérebro, tudo isso está bem determinado e bem fundamentado, não é uma invenção, né, do Gustavo, não é uma coisa inventada da cabeça de qualquer profissional. Isso é baseado em evidências científicas. Um terceiro ponto, o perfil psicofarmacológico. Ou seja, quais são as características da medicação que a gente está prescrevendo para a nossa criança ou adolescente? Como é que essa medicação interage com o paciente? Como é que interage com outras medicações que a criança esteja usando? Por exemplo, uma criança com diabetes, uma alteração clínica. Como é que isso se dá? Mais do que isso, o perfil patológico, ou seja, a gravidade da depressão que está apresentando, há quanto tempo, que tipo de situação está acontecendo, se os familiares têm uma boa interação com o médico, com as medicações, tudo isso define qual medicação vamos usar. E um outro ponto importante é o perfil clínico, ou seja, a criança tem um problema de saúde, ela tem um problema no fígado, ela fez uma cirurgia recente, é uma criança que no quadro depressivo perdeu lá uns 10, 15 quilos, né? Está muito magrinho, está hidratado. Tudo isso define a medicação que a gente vai escolher. E também uma parte muito importante é o perfil social, ambiental e o perfil da família. Ou seja, a família está estruturada, a família consegue supervisionar essa criança, a família aceita essa parte farmacológica, o remédio ele é acessível, existem pacientes com prescrições caríssimas, né? Como é que fica isso? Aspectos financeiros, culturais, existem famílias que não aceitam a ideia de medicar uma criança ou adolescente com um psicotrópico. E o estigma, né? O estigma é uma ponta importantíssima. Toda vez que eu converso com um coordenador pedagógico, com um diretor de uma escola, eles falam, Gustavo, eu não consigo falar com a família de encaminhamento. O seu filho precisa de um atendimento psicológico. Eu não consigo falar com eles, ficam ofendidos. Ou seja, o estigma é um ponto importantíssimo dessa parte, do tratamento em si. E olha só que legal, né, gente? Experiência do profissional médico. Ou seja, um profissional treinado, especializado nisso. Não dá para ser qualquer profissional. Tudo isso baseado em evidências, com um perfil farmacológico bem estabelecido, o perfil da doença, a situação clínica da criança e o ambiente onde ele está inserido. Tudo isso interligado, né? É assim que deve ser feita uma intervenção farmacológica numa criança e adolescente deprimidos, pensando na interconexão de todos esses itens. Bom, aí vem uma grande pergunta, né, que muita gente faz para mim, que é, e aí, Gustavo, tá aumentando ou não tá depressão em adolescentes, crianças e adolescentes? Bom, eu trago para vocês 2 artigos muito interessantes, um deles de 2012, que foi lançado no Lancet, que é Depressão na Adolescência, né? Eu gostei muito desse artigo, ele é multicêntrico, ele é muito elegante, inclusive, onde eles colocam quais são as características da adolescência nos tempos atuais, quais são as complicações, como isso se dá, os estudos analíticos sobre a questão do desenvolvimento. Esse artigo está disponível na íntegra, gratuito para vocês lerem. Então, é um artigo super legal. Um segundo, do Brandon Hidaka, ele é um artigo muito legal, foi publicado no
Affective Disorder, ele fala sobre a depressão como uma doença da modernidade. Ele fala sobre as explicações de como é que isso se dá, o porquê que está aumentando, já deu um spoiler aqui, né? Por que isso acontece? E é um artigo muito bonito, porque ele vai trazendo, né, algumas tentativas de explicar o porquê que isso está acontecendo. E é um artigo que eu acho uma leitura obrigatória, né? Esse do Brandon Hidaka, apesar de ter quase 10 anos e ter sido escrito antes da pandemia, eu acho que é um texto que fala de maneira muito bonita sobre o que está acontecendo hoje, né? Então, é super a pena ler. Bom, o que esses dois artigos colocam, né? Eles colocam que os estudos são controversos sobre o tema. Alguns artigos falam que está aumentando, sim, a incidência, porém outros artigos falam que essa incidência está aumentando apenas por uma atenção extra a esses casos, né? E por um aumento do diagnóstico e da identificação apenas, e não porque aumentou a prevalência. Mas, especialmente esse do Lancet, nos levantamentos epidemiológicos, há um forte indício que, sim, na população ocidental, há um aumento da prevalência de depressão em crianças e adolescentes. Ou seja, parece que sim, está aumentando mesmo. E esse segundo artigo fala um pouquinho sobre isso, né? E nesse segundo artigo, as causas contemporâneas seriam: 1. A obesidade. A obesidade é um fator determinante no quadro depressivo. Então, as crianças e adolescentes estão mais obesas, né? Isso é um ponto importante. 2. A dieta inadequada. Não se cuida mais da alimentação, né? E a dieta inadequada é um fator predisponente. A ausência de atividade física. É verdade, né? A gente, ainda mais no pós-pandemia, a gente está vendo muito crianças e adolescentes muito informatizados, né? Muito ligados no celular, no tablet. Houve uma explosão dos streamings, né? Então, Disney Plus, HBO Max e todas as outras plataformas. Antes da pandemia, elas não tinham esse poder que tinham. Hoje em dia, se um filme da Marvel, né, lança ali no cinema, 60 dias depois está no Disney Plus, né? Então, a gente tem essa coisa mais indoor, né? A gente está vendo os adolescentes indo mais para casa, ficando mais nas telas, e menos nos campos, menos no esporte. A gente percebe muito isso. E exposição inadequada à luz e deficiências do sono. Então, a gente tem vários estudos mostrando que a tela LED até tarde da noite, não dormir direito, dormir muito tarde, tudo isso aumenta muito a incidência de depressão. E o ambiente social. Também um outro ponto importante. O ambiente social, a família, na pandemia, isso ficou muito claro, né? Essa seria o segundo artigo, né? Que é do Brandon Hidaka, a questão as principais possibilidades, né, para o aumento da depressão. Existem outras, tá, gente? Mas esses seriam os principais, segundo esse autor. Bom, como a gente pode proteger nossas crianças? Afinal de contas, como a gente pode proteger nossas crianças disso? Do ponto de vista clínico, tá, pessoal? Pensando na parte biológica. Gravidez planejada, isso é um ponto importante. Fazer um pré-natal adequado, que a criança nasça saudável. Escolher um hospital confiável para o nascimento do seu filho. Tome padrão de ciência, do padrão genético, do comportamento e das patologias dos familiares do casal. Ou seja, tá lá uma família com uma tendência comportamental X. O seu filho pode ter características semelhantes. Aliás, tem um livro muito bonito chamado Genética do Comportamento, que fala muito sobre isso, né? Então, tá aí um ponto importante para a gente pensar. Eu mostro a capa do livro para vocês já. Do ponto de vista clínico, a cultura do cuidado com a saúde. Vamos lá, pais, vamos se exercitar, vamos criar um hábito de cuidar da parte física das crianças. Esse é um ponto importante. Procure imediatamente um especialista quando surgirem dúvidas. Está lá uma criança 15 dias na cama, indiferente, triste, chorando sem motivo. Não espere, isso pode não passar. Procure um especialista. Professor, percebeu que a criança está indo para o banheiro, chorando, um jeito estranho do habitual da criança, braço cortado em sala de aula. Intervenham, entrem em contato com a família, tragam a família para perto.
proposta de intervenção eficiente, sempre com abordagem multidisciplinar, nunca só remédio, só terapia, como cuidar de maneira mais ampla. A abordagem farmacológica pode ser necessária, considerando os seguintes itens, né? O cuidado à prescrição farmacológica, sempre baseado em evidência, sempre junto com os familiares de maneira adequada, né? Pessoal, minha tela deu um clique aqui, tá tudo certo, né? A princípio. Se alguém tiver alguma dificuldade para ver o slide, me avise, tá? Bom, do ponto de vista psicodinâmico, a estrutura familiar sólida, esse é um fator fundamental para o processo. Evite conflitos na presença das crianças e adolescentes. Você ter conflito com as crianças e adolescentes, né? Você se direcionar para uma criança e adolescente de maneira conflituosa, isso é muito ruim. Autoridade e limites são importantes. Ou seja, se você colocar normas, regras, isso é fundamental, né? A gente está vendo uma falência das regras e limites, da autoridade paterna, né? Não exponha crianças a situações que elas não estão prontas para enfrentar. A gente vê isso direto, né? Pai ou mãe pedindo para o adolescente intermediar conflito. Vai lá falar com seu pai, que ele está assim comigo. Pergunta para ele se ele não está gostando mais de mim. Pega o celular do seu pai para ver se tem uma amante mandando uma foto. A gente vê isso direto aqui no consultório. Não façam isso. As crianças e adolescentes não estão prontas emocionalmente para lidar com esse tipo de coisa. Outra coisa importante, né, do ponto de vista psicodinâmico, adolescentes são pessoas complicadinhas, eles são opositores, aponta o dedo, fala que odeia, isso é normal, aceite isso. Adolescentes são pessoinhas que têm suas características de maior dificuldade. Evite interferências externas inadequadas. Tem sempre alguém da família que dá um pitaco inadequado, né? Ou seja, você tem que cuidar da sua família de maneira tranquila. Claro que ouvir boas experiências, estar disposto a receber escola, mas evite interferências externas que não compensam. Filhos são apenas uma parte da família. Tem famílias que, quando o filho nasce, parece que nasce um imperador, né? Cuida daquela criança de qualquer maneira, não querem saber de mais nada, deixa de ter vida de casal. Vamos cuidar do casal. O casal saia para jantar, tenha uma vida íntima adequada. Não deixe de estar de mão dada com a sua esposa. Cuide do casal. Isso é um ponto importante, né? Outro aspecto, na escola, eu acho fundamental, essa é uma bandeira que eu levanto toda vez, que os professores sejam capacitados na identificação de casos preocupantes e que eles tenham métodos de encaminhamento eficientes, com profissionais de referência selecionados, ou seja, que a escola tenha os seus profissionais de confiança, que a escola consiga ter um canal, um hotline para lidar com esse tipo de situação. E, ainda na escola, a proximidade com os profissionais de saúde mental, né? Eu acho que as reuniões de rotina com assessoria aos casos de maior gravidade, eu acredito muito nisso, né? Como a escola pode ter um suporte, né, de profissionais de saúde mental, confecção de relatórios completos, né? Colocando as características da criança. Acho que vocês precisam muito disso no dia a dia. E aqui eu fiz um fluxograma rapidinho para vocês, para pensar a escola, né? Ou seja, poxa, como é que o professor pode lidar com isso? Então está lá, no item 1, a criança com dificuldades. Aí tem indicação pelo professor, para uma avaliação do coordenador pedagógico ou até mesmo do psicólogo escolar, que atualmente é uma obrigatoriedade, né, de ter na escola. Então, a avaliação pelo coordenador pedagógico ou psicólogo escolar. Comprometimento grave? Se não, a intervenção pedagógica escolar, a condução da família com a escola já é o suficiente, né? Agora, há um comprometimento grave, a coisa tá esquisita, vai para avaliação médica e multidisciplinar. Tem que ter um relatório completo, uma intervenção, suporte à equipe da escola, para que a escola seja um parceiro no cuidado. Ou seja, esse fluxo tem que estar sempre na mente. Nunca deixar um caso com comprometimento grave sem uma intervenção, uma avaliação. Isso é importantíssimo. Bom,
Para finalizar, pessoal, que está faltando aqui uns 4 minutinhos para o meu horário, para liberar para as perguntas, eu vou trazer alguns casos reais para vocês, tá? Essa é uma parte bem legal, que vocês vão gostar bastante. Eu trouxe alguns desenhos e uns resultados de exames também para vocês verem junto comigo, tá? Bom, primeiro caso real, é um desenho infantil. Essa menina, eu atendi ela pela primeira vez quando ela tinha 3 para 4 aninhos, e ela foi encaminhada para mim porque ela estava apresentando irritabilidade extrema e estava tirando o cabelinho assim, né? Fazia uma peça assim, de tanto tirar cabelinho, um processo de separação dos pais. Bom, esse desenho mostra os 2 pais, né? E ela logo abaixo. Chama atenção as figuras, né, que ela colocou. Essa é a mãe com desvio à esquerda, né, indo em direção à filha, e com uma estrutura corporal relativamente adequada. O pai já é uma figura diferente, com os dentes cerrados, né, sem braços, uma figura que está mais alta que a mãe, né, se impondo de maneira diferente. Ele é um conflito sério e o pai muitas vezes ficava muito irritado, muito nervoso. Então, isso gerou uma complicação. E o que chamou mais minha atenção foi o autodesenho, o desenho dela. Ela é filha única desse casal. E chamou minha atenção as pernas, né, que vocês estão vendo ali. Tem uma fratura na perna. Olha que curioso, né? E o corpinho dela está completamente desestruturado. Ou seja, diferentemente do pai e da mãe, você não consegue identificar a boca, não consegue identificar os olhos corretamente, a perna fraturada, não existem braços. Então, é uma figura bem desestruturada, em monocromático, no preto. Então, chamou muito minha atenção esse desenho. Eu avaliei essa menina de novo, atualmente. Hoje ela está com 12 anos de idade. E o pai trouxe uma nova avaliação, porque ela está fazendo cartas para suicidas, cartas com intenção de morrer. E foi encontrada no banheiro da escola fazendo cortes no antebraço. Então, esse é o nosso caso número 1. Caso número 2 é um menino de 6 aninhos de idade. Ele fez esse desenho. No primeiro momento, eu achava que era um gol, né? Que era um menino jogando futebol, e era um gol. Mas, na verdade, não. O que vocês estão vendo ali é uma prisão. Ele achava que o jeito que ele se sentia naquele momento são grades, isso daí. Ele se sentia numa grande prisão, numa gaiola. E o tamanho dessa gaiola chamou minha atenção, né? É uma gaiola infinita, grande. Ele achou que isso não ia passar nunca. Essa gaiola, essa prisão que ele estava vivendo, essa sensação ruim, deixava ele muito mal. E olha que curioso, né? É uma figura de um menino. Ele está sujo, tem manchas pretas na roupa, nas vestimentas, uma carinha triste, e até o sol está triste. Ele falou que nem o sol conseguia gerar alegria nele, né? Então, o menino tem um quadro depressivo e, graças a Deus, ele melhorou bastante após a intervenção. Uma terceira desenho é um desenho de um caso mais grave que a gente atendeu lá no HC. É uma menina que estava com uma intenção suicida, às vezes bem estruturada. A gente teve que intervir farmacologicamente, era mais intensa. E, de um lado, o lado esquerdo, vocês veem que ela falava que é o lado atual da vida dela, né, como é que a vida dela está hoje. E do lado direito, como ela era antes disso tudo acontecer. Logo tem um sol ali, à esquerda do sol tem uma figura fantasmagórica, que ela chama do fantasma que trouxe tudo isso para a minha vida. Ou seja, ela sentia que estava com alguma coisa para acontecer com ela. E logo em seguida, aconteceu tudo que ela estava sentindo. Ela chama o que aconteceu com ela como um vampiro, né, que é um quadro depressivo. Depois disso, à noite, aconteceu ali até a lua, um relâmpago ali, né, à direita. Tem uma figurinha, que é um morcego decrépito, completamente deformado. E ali embaixo é o que ela colocou. Era uma lápide com uma mancha de sangue
E o que vocês estão vendo ali, 18h50, seria o horário que ela ia morrer. E ali tem o nome dela estampado na lápide. Então, ela tinha uma forte sensação de que o fim dela era aquele, né? E o ideação suicida estava bem estruturado, de maneira muito intensa. Bom, esse é o último desenho, antes dos outros desenhos, antes do exame. Esse desenho, a princípio, parece ser um desenho bonito, né? Os peixinhos no meio do mar. Bom, mas eu trouxe esse desenho para vocês para sempre perguntar para a criança o que ela acha daquele desenho. Esse é o nome que eu atendi. Ele falou que ele é o menor peixinho dos todos, e ele se sentia muito sozinho no meio do oceano, esse peixinho. E os outros peixinhos estão indo tudo para o outro lado, lá, indo para o lado direito. E ele estava por último ali. E segundo esse menino, esse peixinho ele é o pequeno, insignificante entre os outros peixes, e vai ser abandonado no mar infinito por esses outros peixes. Então, uma dica sempre legal para quem for fazer avaliação mediante a desenho, né, de perguntar para a criança qual que é o enredo, do que se trata esse desenho, me conta, o que está acontecendo aqui nesse desenho. Claro que depois que a criança acabou o desenho, deixa ela livre para desenhar. Como a criança vai explicar esse desenho é muito interessante. Bom, por último, eu vou trazer um caso de um adulto para a gente conversar um pouquinho sobre as questões clínicas, como isso mexe com a parte clínica da pessoa. Bom, essa é uma representação gráfica do eletrocardiograma de uma contração cardíaca completa, onda P, complexo QRS, espaço ST e onda T, que é aquela última ondinha ali do lado direito. Esse é uma derivação V4 de uma paciente acima uma paciente de 62 anos, que o filho único dela foi brutalmente assassinado por enforcamento numa briga de uma festa. O menino foi sair de uma festa e numa briga o pessoal enforcou ele até a morte nessa festa. Era o filho único dela. Entrou numa depressão profunda. E aqui, à esquerda de vocês podem notar, pena que eu não consigo apontar aqui na minha tela, mas tem essa ondona grandona, que é o complexo QRS, e tem uma linha que está um pouquinho para baixo das outras, uma linha horizontal, tá vendo? E a onda T. A gente chama isso de infradesnivelamento do segmento ST. E geralmente está relacionado com sofrimento vascular cardíaco. É claro que isso é um quadro leve, o eletrocardiograma normal da idade, mas olha que interessante. Depois do tratamento do quadro depressivo, com medicamentos, atendimento psicológico, multidisciplinar, olha que interessante, olha como melhorou. O segmento ST, aqui é depois do QRS, né, aquela horizontal, subiu, melhorando o desempenho cardiológico dela. Ou seja, ficou claro que com nenhum medicamento cardiológico, só com o tratamento do quadro depressivo, ela já melhorou do ponto de vista cardiológico e clínico. Muito simbólico isso, né? Que o coração dela ficou mais saudável, né, depois do tratamento. Hoje ela está em recuperação psicológica, passou aqui no consultório na semana passada, claro que ainda dolorosa com as perdas, o marido também está em tratamento conosco, mas graças a Deus, aos pouquinhos, ela está conseguindo viver de maneira um pouquinho mais confortável. Bom, pessoal, agradeço imensamente a atenção de vocês. Coloco aqui o celular da nossa clínica, caso vocês querem tirar uma dúvida. Eu vejo esse celular pessoalmente, tá? Isso não fica só em posse da secretária. Quiser entrar em contato conosco, quiser tirar dúvida de alguma situação, fique à vontade, tá? A gente está super aberto a contatos, responde todo mundo. Então, quem quiser entrar em contato, tá aí, tem um WhatsApp, esse telefone. Quiser mandar um WhatsApp pra gente, fique à vontade, tá? É isso aí. Eu vou interromper a transmissão para a gente continuar a nossa conversa. Pronto. Perfeito, Mariana. Obrigado. Obrigado, pessoal.
Mais uma vez agradecemos a participação do Dr. Gustavo, e nesse momento nós faremos uma pausa na gravação do evento, mas daremos continuidade com a abertura às perguntas. Muito obrigada pela participação de todos que acompanharam a apresentação. Ok, Andréa. Estamos finalizando o nosso encontro e eu gostaria de agradecer a todos os alunos envolvidos, aos professores, funcionários, pais ou responsáveis e a comissão organizadora que prestigiaram o evento. Nosso agradecimento especial ao nosso palestrante convidado, Dr. Gustavo, que disponibilizou seu tempo e conhecimento e fez nosso evento possível. Agora teremos a apresentação cultural da música Partilhar, da banda Rubel, pelas alunas Ana Júlia Assunção, Giovana Destro e Camille Dutrella, e após o término dessa apresentação, o evento estará encerrado. Bom dia a todos e um ótimo final de semana. Oi, galera! Olha a gente aqui de novo. Nós vamos cantar mais uma música para finalizar a nossa palestra. E nós vamos cantar Partilhar. E nós esperamos que vocês tenham gostado da nossa palestra. E é isso. Um jeito que eu enxergo a Ana do segundo CT de enfermagem.